Oi, tudo bem? Boa noite. Feliz sábado, sejam bem-vindos. Eu estava meditando, uma pessoa fez uma pergunta. Por que a liberdade de Deus, a liberdade que Deus nos dá através de Jesus, incomoda tanto as igrejas? Por que quando você prega a graça, a justiça dele, o amor, o perdão, a pastorada enlouquece. Enlouquece literalmente, te perseguem, falam mal de você, chegam ao ponto de pragmatizar a Deus, uma tara pelo comportamento. Por que tudo isso? E eu odeio tanto essa liberdade. Porque eles perdem o controle de você. Deixa de ser imbecil, deixa de ser idiota. Deus não precisa de igreja para levar ninguém para o céu. Se você tem a sua igreja, vá, mas vá consciente. Porque eles vão fazer de tudo para te amarrar. Pode perceber, começa a ficar atento e esperto. Eles vão te pressionando, te pressionando, te pressionando. Você vai se sentindo tão diminuído, você vai se sentindo um bosta, você vai se sentindo um cocô, um babaca, uma babaca. Você começa a não se sentir mais. Você que hoje entende Jesus, você já começa a enxergar diferente a pressão que a igreja faz sobre você, sobre a sua vida. As pessoas deixam de ser elas mesmas. Eu vejo casais, família, parece tudo doente. Tem gente que vai para a igreja, pega 3, 4 cargos, vai de manhã, sai à noite, fica tudo aloprado, porque a religião não suporta a liberdade que Deus te dá. E Deus veio provar isso através de Jesus, e Jesus foi morto por causa disso. Paulo foi morto por causa disso. Essa liberdade de viver, de sorrir, de dançar, de brincar. Tudo que é proibido, tudo que é bom não presta. Música, se não for música da igreja, se não falar de Jesus, lasque-se quem fez a música. Que porqueira de música, não falou de Jesus, é do diabo, vai para o inferno. Agora botou a palavra de Jesus, pronto. Aí sai todo mundo cantando alopradamente e com medo. Tem uns memes que saem na internet que eu adoro ver aqueles irmãos com a Bíblia, escutando um sambinha, dançando e fazendo assim, pedindo. É maravilhoso aquilo, porque aquilo é a verdade. A religião aprisiona e Jesus liberta, mas as pessoas adoram o cativo. Serem cativos, Alessandra. Eles adoram, eles não sabem viver em liberdade porque eles não sabem o que fazer com a liberdade. Eles têm medo de serem libertos e falar, agora eu vou sair dando para todo mundo. Ou o homem vai falar, eu vou sair comendo todas as irmãs. Esse é o medo deles. Então, eles se encalacram nos comportamentos e na lei, nas leis, e aí eles sobrevivem e mentem para eles mesmos e para Deus. Mas não funciona. Então, o que é ser crente? O que é ser de Deus? Eu vou te contar uma história. Dentre tantas histórias da Bíblia, Jesus mostrou para a gente o que é ser crente. E Jesus mostrou aos crentes que eles não são crentes. Que eles são o pavor de Deus. Que eles são a ira de Deus. Porque eles não têm a justiça de Deus. As igrejas não têm a justiça de Deus. Nenhuma. Elas têm lucros orbitantes, sejam em literaturas, sejam em hospitais, sejam em escolas, sejam em dízimos e ofertas, em casas, em prédios, em terrenos. É isso que as igrejas são. Sujas e podres. Elas são isso. E não adianta fingir ou fingir que não é. Porque você quer estar lá dentro para se socializar, não para servir a Deus. Porque se você quiser servir a Deus, você serve no próximo, não na igreja. Mas você opta pela igreja para sobreviver do terror e do tremor que a igreja impõe na sua cabeça. Aí você se entara, fica tarado, alucinado. E segue alopradamente, como foi agora
esse ano passado, essas igrejas malditas, todas de verde e amarelo, com o púlpito verde e amarelo, mitificando um bezerro de ouro, fazendo armas dentro da igreja, uma cambada de pastor, tudo sem vergonha, tudo aloprados, filhos de Satanás, aqueles mesmo que Jesus pregou, apregoou, mostrou e falou. E eles se repetem hoje nas igrejas. E você vive aprisionado nas igrejas, porque não sabe ser liberto em Jesus. Sabe quem são o povo de Deus na terra? Não é nenhuma igreja. Não vem com essa conversa de que essa igreja é a igreja de Deus. Não, não é nem a minha, nem a sua. A igreja de Deus está espalhada em um pequeno rebanho, um pouco aqui, um pouco acolá. A esses Deus ouve, a esses Deus abençoa, a esses Deus põe pessoas para serem tratadas, cuidadas, abençoadas em nome de Deus, através da sua igreja, não através dos templos. Mas você prefere os templos porque se socializa. A sua carência é tão grande que se você não estiver socializando ali, você não tem para onde ir, porque você não é nada. Porque você é um aprisionado dos comportamentos, você é um aprisionado do legalismo, porque isso te dá tesão, te dá vida, te dá desejo de viver e de sobreviver. Você não tem outro caminho, a não ser a igreja. E esquecem do próximo. Fácil. Jesus contou a história de um homem que provavelmente era um idólatra. Tinha lá os seus deuses. E ele chegou para Jesus e falou: mestre, eu tenho um servo que está doente. Olha a loucura. Olha a loucura do idólatra. Eu tenho um servo que não é de sangue dele, que está doente, e eu vim aqui pedir em nome dele para que o Senhor o cure. Duas demonstrações, que foi a que mais alegrou a Jesus. E ele disse: eu nunca vi uma fé dessas em toda a igreja. Na época ele disse em Israel, eu passo para os dias de hoje. Em todos esses templos, que de Deus não tem nada, tem templos e crescimentos humanos e buscam só dinheiro, só dízimo, só batismo, só gente, e comprar igrejas, e comprar terrenos, e comprar apartamentos, e comprar casas de luxo em condomínios fechados, e comprar aviões, helicópteros, e hotel 5 estrelas, é só isso. Por isso eu digo, o povo de Deus está espalhado. É um pastor que está lá não sei aonde, é outro que está miado ali apanhando de chicote da igreja, mas está cuidando do povo, está orando, está visitando, está tratando, está ajudando, está se entregando ao próximo como esse centurião fez. Ele não ia na igreja. Ele nem sabia da Bíblia, da Torá. Não estava nem aí para ela. Muito pelo contrário, os romanos tinham birra, ódio dos malucos dos judeus, dos crentes aloprados. Mas ele chegou em Jesus e falou: Senhor, o meu servo está doente. E eu vim até o Senhor para pedir que o Senhor o cure. Olha que lindo. Imagina a alegria de Jesus quando ele se deparou com um homem, um capitão, com aquelas vestes que não tem nada a ver com aquele povo metido, nojento, com a Bíblia embaixo do braço, fingindo ser o que não é, para poder sobreviver dentro da igreja. Porque é isso que acontece, as pessoas fingem ser o que elas não são. Você entra na igreja de sábado ou de domingo, é uma zorra, é todo mundo lindo, cheiroso, bonitinho, pescocinho, sorrisinho na cara. É uma falsidade desgraçada. Aí sai da igreja, aí o mundo os devora. E acham que enganam a Deus. E se prendem à idolatria das igrejas. Vá à sua igreja, mas não a idolatre. Não coloque o ponto da sua salvação na igreja. A força, agora mesmo uma irmã falou, mas tem que ir à igreja para poder obter forças, para poder ser transformado.
totalmente adoentada, coitada. Se ela vai numa igreja para buscar alguma coisa, ela está morta espiritualmente, porque não se busca nada de igreja. Se você tem algo para dar, para ajudar aqueles que precisam, não para buscar espiritualmente, porque Deus se busca é no seu quarto escuro. Você busca a Deus porque é o Espírito que te dá força, não é a igreja. Eu estou cansado de ouvir isso, que tem que estar na igreja porque os cravinhos vão se juntando e o foguinho fica maior. Pelo contrário, a igreja desgraça mais do que abençoa. Porque ela não tem nada, não dá nada para ninguém. Quando se dão, é algum irmão que ajuda um outro irmão, que às vezes nem a igreja sabe. E louvado seja Deus por essas pessoas. Agora, aquele centurião, quando ele chega em Jesus, Jesus fala, meu Deus, que fé, que maravilha ver um homem desse, que não tem nada a ver com a igreja, preocupado com o rapaz, preocupado com o menino, na sua casa, doente. Não foi ninguém da igreja visitá-lo, não foi ninguém da igreja orar por ele, mas foi o capitão, o idólatra, aquele homem que a igreja não dava valor, porque a igreja diz que está perdido, porque ela se diz salva. E Jesus disse, vocês não sabem que as meretrizes e os publicanos irão precedê-los no céu. Por causa da hipocrisia, do amor pela religião, do amor pela igreja e da falta de amor para com o próximo. É o mundo de hoje. É a beleza do que se vê hoje. O próximo não existe, porque só existe para ser arrastado para a igreja. Porque se não for arrastado para a igreja é abandonado na segunda semana, se durar 2 semanas. E quando Jesus viu o tamanho da fé daquele homem, por amor ao próximo, e que Jesus exclamou, misericórdia, que lindo isso. Jesus falou, tá bom, vamos lá. Ele falou, não. Ele acreditava tanto no mestre, tanto que ele falou, o senhor não precisa ir. Basta a sua palavra e eu sei que eu vou encontrar. Israel não via isso, a igreja nunca viu Jesus. Hoje Jesus é tirado da igreja. Hoje Jesus é colocado nominalmente na igreja, porque a igreja coloca Jesus e acrescenta os mazes para te prender, para te fazer sofrer, para você ter medo, para você tremer de medo e ficar angariado e amarrado dentro de um templo. Repito, vá à sua igreja, mas seja liberta dela. Não faça dela o teu motivo. Faça Jesus o teu motivo. As igrejas estão tirando Jesus. Já tiraram. Porque agora Jesus não sobrevive mais. Como não sobrevivia na época dele. Como não sobrevivia na época de Paulo. Como não sobrevivia na época da Inquisição. Como não sobrevivia nas eras passadas, nas décadas passadas. E piorando agora cada vez mais. Não tem nada melhorando. Não há igreja que esteja melhorando. Estão piorando porque isso é profecia. E a profecia, Jesus diz que a minha igreja é abastada, metida, rica, que acha que não precisa de nada, mas é uma miserável, pobre, cega e nu, mas elas não aceitam e não enxergam. E quando você fala, a ira se levanta contra você, porque não podem ouvir. Aí te apedrejam. Aí vão fazer um acordo para te tirar da igreja. Por quê? Porque o que você fala machuca os ouvidos. Igual fizeram o discípulo de Jesus, Estevão. Não mudou nada. Por isso que as minhas pregações é te levar a Jesus Cristo. Para que a partir do momento que você se encontra em perfeição e harmonia, em dependência porque você é um pecador, então você precisa do perdão dele. Quando você tem esse encontro, ele vai frutificar em você o fruto dele. Não é o fruto teu, não é o fruto da igreja, porque ela não tem fruto nenhum, ela tem só tijolo e cimento. A igreja está ali, pode não estar.
Se a igreja é alugada, amanhã desaluga. Se a igreja não dá fruto e não dá dinheiro, manda se fechar. Maior cara de pau do mundo. Não funcionou, fecha. Que se dane. Quantas pessoas tem lá? 4? Joga no lixo. Manda elas procurarem alguma igreja mais próxima. Às vezes é aleijado. Eu já vi igreja que tinha gente que ia de cadeira de roda, que era do lado da casa, e fecharam a igreja, o grupo. Mas não se pode falar. Porque eu tenho que ter uma sociabilidade. Não. Minha sociabilidade é com Jesus, é com Deus. O que eu tenho que pregar, eu prego. Que é só Jesus. Não tem doutrina. Santuário, eu creio. Ellen White, eu creio. 1300 tardes e manhãs, eu creio. Tudo isso são informações que eu creio. Mas elas não me invalidam em nada. Elas não vão me levar para lugar algum. Agora, quando eu tenho a consciência do pecador que sou, do homem que tem uma natureza que não muda, não adianta pregar que você é transformado e muda, porque essa natureza não muda, ela vai ficar pecaminosa, pecadora até Jesus voltar. Mas então por que eu prossigo em santificação? Porque todo dia Ele me perdoa. Eu sou salvo todos os dias pelo perdão de Jesus Cristo. Não porque eu me torno melhor, como eu publiquei. Ninguém se torna para ser bom, porque ninguém é bom, Jesus já falou. Bom é só Deus, então eu estou me transformando em quê? Se eu nunca vou ser bom. A transformação da vida natural é natural. O cara rouba, deixa de roubar. O cara batia na mulher, deixa de bater. Mas não é porque ele deixou de ser pecador, ele deixou. Eu fumava, parei de fumar. Eu bebia, usava droga, parei de beber. Eu ia para as noitadas, eu tinha bar, eu parei, vendi o bar, não quis mais nada, quis Jesus. Mas o sherry continuou mesmo. Eu não fui transformado como muitas pessoas são ensinadas, infelizmente. Eu fui perdoado de tudo aquilo que eu vivi, mas não fui transformado. Eu deixei porque aquilo para mim não dava mais prazer, não fazia mais sentido na minha vida. O cigarro, a bebida, a mulherada, os namoros, aquilo não tinha mais lugar no meu coração, porque no meu coração eu havia encontrado o meu Salvador. E quando eu paro para olhar para quem eu sou talvez pior do que eu era. Porque na minha ingenuidade eu sobrevivia. Tanto é que Jesus me chamou dentro do meu bar. Que eu comecei a estudar a Bíblia dentro de um bar, bebendo, fumando, escutando rock, casa com 500 pessoas, beijando, abraçando, curtindo. E Jesus falou, leia a Bíblia. E minha mente foi recebendo essa mensagem. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu falava, meu Deus, eu estou ficando louco. Mas tudo bem. Tudo aquilo foi abandonado. E eu prossegui na vida com Cristo. Fiquei 1 ano em oração pedindo a Deus a verdade e Ele me levou à igreja adventista. Glória a Deus. Todas as informações que eu adquiri e conhecimento aliviou o meu coração porque toda a mensagem é verdadeira, é real. Eu acreditei e acredito e prossigo nela. Só que eu não posso passar para as pessoas informações, porque elas não serão salvas por causa de informações. As pessoas acham que as pessoas conhecem a Cristo nas outras igrejas. Mentira, não conhecem. Quem prega a graça barata e graça fácil são os pentecostais, batistas. Não, eles também não entendem. Porque a graça do pentecostal não é graça. A graça do pentecostal você tem que falar línguas, senão você não foi abençoado. Então não é de graça, há uma troca com Deus. Eles ficam aloprados, enlouquecidos para buscar o dom de língua. Eu sei porque no meu início eu ficava orando no chuveiro para Deus para eu falar em línguas. Nunca falei. Porque não existe. E porque eu tenho cérebro também. Porque eu penso. E aí eu adquiri as informações. Maravilha. Elas vieram bem-vindas no meu coração, foi a minha alegria. Porém, eu comecei a notar que tudo está sendo levado em todas as igrejas
para as suas doutrinas, para as suas regras, para as suas normas, para dificultar a mente das pessoas, para elas ficarem agarradas à igreja, como se a igreja fosse a salvação da pessoa. É o maior erro que você pode carregar no seu coração. Eu não tenho problema, eu frequento a minha igreja, mas ela não me pega em nada, não me acrescenta em nada. Se eu tiver algo para fazer pela igreja, farei. Estou sempre disponível, mas dela eu não conto com nada e com ninguém. E nunca contei. E não quero que você conte. Eu quero que você se entregue a cada dia ao Senhor Jesus Cristo. Pelos frutos conhecereis. E o fruto não é levar pessoas para a igreja. E o fruto não é você ficar estudando lição, orando 3, 4 vezes por dia, calejando o joelho. Isso aí é obesidade espiritual. Você enche a sua goela de coisas para você, achando que você está santificando para Deus. Olha o horror que a igreja ensina as pessoas a serem. Neuróticas. Chegam à doença mental. 90% dos psiquiatras atendem crente, porque ficam loucos. E a pessoa jejua, a pessoa ora, a pessoa estuda lição, a pessoa canaliza a vida dela no seu ritual. Se ela não fizer aquele ritual, ela não sai nem de casa. Ela é presa, impregnada na idolatria. Em nome de Deus, mas não é liberta em Jesus. Porque ela não crê que Jesus a perdoa e a ama. Ela crê que ela tem que fazer. Aí ela faz o dia inteiro, ora, estuda, ora, abre a Bíblia, e ela acha que ela está santificando. Deus não está nem aí para isso, cara. Eu já falei, o dia que você entrar na casa de alguém que tem um câncer, você jogar a tua igreja fora, a tua Bíblia fora, a tua lição da escola fora, e você ajudar e cuidar daquela pessoa enquanto ela viver, tenha certeza que você já tem um lugar garantido no céu. Porque para Deus só tem um caminho. O próximo. E como esse caminho é chegado? Através de Jesus. Porque também se não for através do amor de Jesus, não é fruto. É ato pessoal. É ato de troca. Deus, eu vou visitar, eu vou atender, eu vou fazer. Tá vendo? Eu estou orando, não. É fruto. Se não for a oração em cima da vontade de Jesus, da vontade do Pai, não é aceito por Deus. É simples assim. Então Jesus, quando ele encontra aquele homem que é um idólatra, ele diz, eu nunca encontrei uma fé em Israel como a desse centurião. E aquela mulher cananeia que garrou lá em Jesus na orla, e ele falou o que era uma frase popular na época, era o cordel da época, eu tenho que dar alimento para o pão para os da casa. Isso era uma frase dita, não foi Jesus que inventou. Ele repetiu uma frase que os judeus viviam falando. E a mulher também usou uma frase que era corriqueiro e matou Jesus ali. Ela disse, mas os cachorrinhos também lambem as migalhas que caem. Agora, o que é mais bonito nessa história é que a mesa na época de Jesus não tinha pés. As mesas eram no chão. Então, ela estava falando de uma outra mesa. Ela estava falando da mesa celestial, aonde os coxos, os cegos, os publicanos, pecadores, onde todos estarão, e aqueles que Jesus chamou para a ceia. Jesus dá um nó na cabeça das pessoas. Tudo que você crê que é de um jeito, Jesus vem na contramão daquilo que a religião ensina. A religião mente, manipula, insere medos. Eu disse a vocês que quando eu fui chamado uma vez para expulsar demônios, foi o pior dia da minha vida.
que eu fiquei nervoso, falei palavrão, xinguei, eu estava na marginal, errei o caminho, eu estava cansado, arrebentado, um lixo, falei palavrão, dei murro no coisa do... Você vê que o que tem de santo? O que tem transformado? Não tem nada. Cheguei em casa, 2 irmãos vieram me buscar para orar por uma mãe e uma filha que estavam há 2 dias numa cama, colada uma na outra, e tinham ido vários pastores lá e o espírito não saía. Quando ele me chamou, eu falei, na hora veio meus palavrões, meus xinga-xinga, minha raiva. Aí eu falei, pô, cara, deixa eu tomar um banho, então aí nós vamos lá, né? Pregador, foram na casa de quem? Do pregador. Porque eles viam o pregador como santo, e o pregador tinha falado... Desde o filho Adá, vai tomar no, daí para cima. Aí eu tomei um banho e ali eu falei com Jesus. Eu falei, e agora, Jesus? Como é que eu vou expulsar demônio depois de tudo isso? Como se Deus falasse na minha mente, clara, Sherry, meu filho, não é você que expulsa demônio. Pode ir e confia em mim. Eu saí dali, me enxuguei, botei a roupa, peguei os 2, fui para lá. Deu tudo certo, elas se desgrudaram, depois foram para o hospital, etc. Foi uma glória, uma bênção. Conheci um pouco mais do meu mestre. Mas para o religioso, se eu tivesse contado para ele que eu havia falado aqueles palavrões, ele ia falar, não, nem vou te levar. Porque santidade para eles é comportamento, é regras. É o tanto de vezes que você ora. Tem gente que está tão doente que ele fica dia e noite orando, jejuando, estudando, alopradamente, fica doente, achando que ali ele está se santificando. Lê do engano, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. A nossa santificação está na misericórdia de Deus. Eu sou santificado por ser perdoado. Eu sou santificado por Jesus porque a justiça dele me é imputada, sendo eu ainda pecador. E Ellen White diz que o caráter de Jesus entra em mim, o caráter dele entra em mim, o meu caráter está aqui, não vale nada. Deus nem olha para ele, porque senão eu estou perdido. E Deus olha o caráter de Cristo em mim e me tem como se não tivesse pecados. Enquanto estão te ensinando a lutar contra o pecado e a não pecar, e você luta, eu já tratei de mais de meia dúzia de crente da minha igreja que adoeceram, se deprimiram, tiveram acesso de pânico. Teve um que disse que xingava a Deus de canalha e calhorda. Por que, Deus? Que o Senhor quer que eu guarde coisa que eu não consigo guardar. Porque minha igreja diz que eu tenho que guardar a lei. E eu não consigo. Todos os dias, quando eu tento guardar, que eu falo, agora eu guardei, aí em algum outro momento eu erro, em algum outro momento eu peco em pensamento, em algum outro momento eu peco na palavra e nos meus desejos. E assim ele foi adoecendo. Eu peguei ele em cima de uma rede, chorando igual criança. Ele achava que o problema dele era tudo, menos a religião. Porque ele achava que sabia tudo. E ele descobriu que ele sabia tudo, mas não conhecia Jesus. Porque quem sabe tudo, quem ora muito, quem acha que é transformado, acha que está sempre num patamar maior, na qual Deus não atende. Porque ele já está rico e abastado e de nada necessita. Porque se ele é transformado e ele é melhor, está ficando melhor, então ele é melhor do que eu. Se ele é melhor, porque está tantos anos orando, ele é melhor que os membros da igreja. Ah, mas eu não sou melhor, então você não está sendo transformado. Porque existe algo que a Bíblia ensina que eu não sei porquê, quem foi Satanás que usou
Ele usou algum líder para dizer que você tem que guardar a lei. Aí eu lhe pergunto, a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você concorda? Ok. A Bíblia ensina que o pecado é transgressão da lei. Ora, se eu guardo a lei e o pecado é a transgressão da lei, então eu não peco. Eu vou te dar um exemplo mais claro. Sabe quem guardou a lei? Jesus. Mais ninguém. Não se seja arrogante em dizer que... O problema não é você dizer que você guarda e pensar que você guarda. O problema é teu. O problema é você fazer isso com as pessoas. Jogar um jugo, como Jesus falou. Vocês jogam um jugo na cabeça das pessoas, das famílias, que vocês não carregam com o dedo. Porque você não guarda a lei. Eu não guardo a lei. Eu as transgrido diariamente. Por isso que eu vivo de perdão, não de guardar. Ah, mas os judeus guardavam a lei. Não. Não. Moisés, não. Ninguém guardava a lei, nem na época de Moisés. Deus deu a tábua da lei para mostrar que ninguém guardava. Sabe aonde ele prova isso para nós? Porque quando tem a tábua da lei, que era dada para o povo obedecer, claro que o povo não obedecia, o que Deus fez? Construiu a igreja, o tabernáculo, e ali colocou a tábua escondida. Porque se a tábua fosse vista, as pessoas morriam. Então por que, se eles guardavam a lei, por que eles matavam o cordeiro? Se é o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Ora, se Deus deu a lei, deu poder para ele guardar a lei, colocou a lei e colocou o propiciatório que representava Jesus, e matava o cordeiro e aspergia no propiciatório, e a lei estava lá embaixo, ninguém nunca mais viu a lei. Por que matava o cordeiro se guardavam a lei? Aí eu vou mais além. O mesmo santuário existe no céu. Hebreus. A mesma coisa. Tudo que se fazia na época de Moisés se faz no céu, representativamente por Jesus, que é o sacerdote, o sumo sacerdote e o quê? O cordeiro. Por que ele é o cordeiro? Porque eu não guardo a lei. Se eu prego que eu guardo a lei, eu não preciso do sangue. Ah, Sherry, mas Deus me dá poder. Mentira! Deus te dá poder para você permanecer na videira verdadeira. Porque se Deus te dá poder para você ser transformado, se Deus te dá poder para você guardar a lei, Jesus não precisava morrer. É só parar para pensar. Deus falava, povo da terra, amigos, anciãos, pastores, sacerdotes. A partir de agora eu vou dar poder para vocês guardarem a minha lei para eu trazer vocês para o céu. Mas por que ele mandou Jesus? Porque ninguém guarda nada. É petulância. É satânico. E por ninguém guardar nada, Jesus veio provar que dá para guardar. Mas como dá para guardar? Adão poderia ter guardado. Então Jesus veio representar o segundo Adão. Jesus não veio falar para mim que eu posso guardar porque ele guardou. Porque isso é do diabo. Jesus guardou porque não tinha pecado. E não caiu em pecado. Então ele seguiu a vida dele. Orando, fazendo a obra dele, morrendo. E como ele cumpriu o que Adão não cumpriu, o sangue dele cai sobre mim, que não cumpro. Será que é tão difícil assim? Será que dói tanto a alma da gente? Saber que nós não somos nada? Será que é um murro do Espírito Santo e a gente não quer aceitar? Porque eu aprendi desde a infância. Mentira, porque isso é mentira.
Eu ouço isso há 35 anos e combato há 35 anos. Porque a verdade só há uma. Nós somos mentira, irmãos. Você é uma mentira. Eu sou uma mentira. E essa mentira, para sobreviver e ir para o céu, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir no caminho, na verdade e na vida. Só há uma saída, não tem duas saídas. Não existe atalhos. Ah, Sherry, mas o mundo, o mundano, eu não sou mundano. Você é pior que o mundano. O que você entende como mundo? Carnaval, gay, idolatria, tudo isso para você é mundo. Mas o mundo que Jesus está falando é outro. Mas não entra na cabeça do crente, porque ele se acha. O mundo que Jesus está falando é o mundo do egoísmo, é o mundo da mentira, da fofoca, derrubar a preciosidade da vida de alguém. Essas coisas que o mundo não liga em sua grande maioria, porque tem muita gente boa no mundo, e Ellen White diz que milhares estarão no céu que não conheceram a Jesus e nem observaram igreja, nada, nem se batizaram e estarão no céu. E ela explica, estarão no céu porque eles, naturalmente em suas vidas, eles deram a resposta ao Espírito Santo. Eles frutificaram na terra o amor de Deus através deles. E eles foram escolhidos por Jesus. E para que não se perdessem, não entraram em igreja nenhuma. Ellen White fala isso. Deus não os traz para a igreja para que não se percam. E milhares estarão no céu. Então, irmãos, a minha pregação é uma. Não é contra a igreja, não é contra mandamento. A lei existe, nós seremos julgados pela lei. Seremos julgados pela lei. Mas se eu for julgado pela lei, eu estou perdido. Porque eu não guardo a lei. Você também está perdido porque você não guarda a lei. Agora, por que eu não sou condenado e você não é condenado? Porque nós temos um advogado. E esse advogado obedeceu a lei no meu lugar. E quando eu tenho ele em mim, Deus me olha como obediente da lei, não porque eu obedeço, porque eu ainda sou pecador, mas eu carrego sobre mim a beleza e a graça e a justiça de Jesus Cristo. Só tem, eu preciso agradar a Deus, aí você ora para agradar a Deus, aí você lê a Bíblia 10 vezes por dia, nada disso agrada a Deus, irmão. O dia que você tomar consciência de que só uma coisa agrada a Deus, uma coisa não, uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus ou Cristo. Deus só se alegra nele. A ele ouvi-o, ao meu filho, a quem eu me alegro. Ele não se alegra pelo tanto de oração que você faz. Ele se alegra pelo tanto olhar que você tem de dependência do filho dele. Porque ele deu o filho dele para morrer por mim. Aí eu vou e digo que eu guardo a lei. Aí eu vou e falo, eu oro 10 vezes por dia, eu jejuo, para Deus não vale nada. Mas quando eu caio de joelhos e falo, Senhor, tenha compaixão de mim. Lembra de Pedro? Quando ele pescou, que ele saiu do barco, ele olhou para Jesus, é lindo demais, cara. Isso é o Evangelho. E ele se joga, ele se esparrama, que nem um imbecil convertido, e fala, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Pô, é tudo que Deus quer ouvir. Por que ele quer ouvir isso? Para te humilhar? Não, para que você dependa dele. Aqueles dois que entraram no templo, o crente orando fazia tudo certinho. Ele não fazia nada errado. Ele fazia tão certo que ele falou, Deus, muito obrigado, porque eu sou todo dizimista, oro, estudo a Torá, sou professor da lei, vou na igreja, jejuo. Porra. Aí
publicano vai lá, cara, se arrebenta, não olha nem para o céu. Aí Jesus fala, olha aí, ó. Quando você começar a descobrir o verdadeiro caminho, você vai ver a tua vida, ter vida. Sabe como é que eu tenho vida? E você tem vida? Não é igreja, não é estudar a Bíblia, não é estudar lição, isso não dá vida para ninguém. Sabe o que te dá vida? É quando você morre. Ouviu? Quando você morre. Porque aquele que não morre, aquele que não perder a sua vida por Cristo, vai perder a vida eterna. Senhor, os gregos estão aqui. Querem falar com o Senhor? Avisa-os que se um grão de semente cair na terra e ela não morrer, ela não viverá. O Evangelho é muito simples. Informações você consegue de toneladas. Eu não sei que igreja você é, mas a tua igreja vai encontrar, para ela sobreviver, um X número de informações. A outra, outro X, a outra, outro X. Por isso que ele diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. E todos que nele for, não será rejeitado. O que ele quer dizer? Porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque aquele que vem a mim depende, precisa, entendeu o Evangelho, entendeu a pequenez que você é. Senhor, tenha misericórdia de mim. E depois eu não me transformo. Eu vou dormir amanhã, o mesmo canalha, o mesmo corrupto vai acordar. Porque a natureza está em mim. Ela não muda. Aí eu acordo e falo, meu pai, bom dia. Que bom acordar com vida, com saúde. Eu te adoro, eu te amo. Esteja comigo, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua força, da tua justiça, da tua graça. Aí o sangue do Cordeiro cai sobre mim. Aí Deus me olha e ouve a minha oração. Não porque eu orei, porque eu coloquei a justiça dentro de mim. Aí há uma ponte e uma conexão perfeita entre eu, pecador, e o Pai justo e santo. Porque o que agrada a Deus é Jesus Cristo. E quando eu me agrado em Deus, em Cristo, Deus me usa para eu mostrar Ele, não por causa das regras, das leis e das normas e das 1.300 tardes. Não, Ele não está nem aí para isso. Mas Ele me usa para que eu abrace o próximo. Para que, ao olhar alguém que precisa, a minha dor seja a dor dele. E a minha força que está em mim, em Cristo, eu transmita e ultrapasse todas as barreiras para que aquela pessoa olhe no Sherry, não o Sherry, mas o Cristo que vive nele. Aí tenha certeza de que Deus está se agradando do teu trabalho, do meu trabalho, porque habita em mim a salvação. E eu levo essa salvação para outros. Porque quando eu levo lei para alguém, eu estou destruindo a vida de alguém. Quando eu minto para alguém que eu guardo a lei, eu estou mentindo 2 vezes, para Deus e para mim. E aí infrinjo a lei, porque se eu guardo eu não sou pecador. A pessoa vai me olhar e fala, eu tenho gente que cuidava que falava assim, Sherry, eu chegava na igreja e falo, meu Deus, essas pessoas pregando, eles guardam a lei, por que eu não consigo guardar? É assim que eu cuidei de várias pessoas. E ainda cuido. Por que eu não consigo? Porque você não guarda. Porque ninguém guarda. Cada um que estiver num púlpito pregando é porque a misericórdia de Deus está sobre ele. A igreja existe porque Cristo está prestes a vomitar a igreja da boca, mas não vomita. Por quê?
Por causa da compaixão dele. Deus ama a nossa igreja. Deus ama cada um dos seus membros, dos seus pastores, dos seus líderes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Aquilo não ficou para a primeira igreja. Aquilo vem para a última igreja também. Porque quando Deus diz, buscai de mim ouro, sabedoria e o Espírito, é para que esse amor viva em você. Não que você se torne o amor, porque Deus diz assim, vós que sois maus, dão boas dádivas aos vossos filhos, imagina Deus no céu. Então Deus já fecha a cortina, vós que sois maus, quem é vós? Nós. Então eu não vou ser bom nunca. Eu frutifico a bondade de Deus. Porque a bondade humana tem sempre um interesse atrás. Até para levar alguém ao batismo tem interesse. A bondade, a entrega, a comida que se dá, a visita que se faz. Até a pessoa falar que não quer batizar, acabou. Desaparece da vida dela. Então, Deus se agrada nisso. De que a bondade promulgada por mim não seja porque eu sei que eu fui transformado, não. É porque eu permiti que ele habitasse em mim. Para que no momento, e não é toda hora, não é que eu saia na rua e saio dando dinheiro para todo mundo, catando pobre na rua, não. Deus também não é aloprado. Mas no momento que ele quiser me usar, ele vai usar como me usou e me usa há 35 anos. Sherry, você vai na casa de tal pessoa porque essa família está passando por isso. Ele dá um jeito e me enfia dentro da casa daquela pessoa. E não da outra. E a bondade dele vai comigo. E os anjos dele se acampam enquanto eu trabalho em nome dele. E aí eu uso a psicanálise e a espiritualidade. E Deus tem abençoado muitas pessoas. Mas eu sou consciente. Porque quando eu saio eu falo, da onde o Senhor tirou isso? Da onde veio tanta sabedoria para essa família? Então, para nós encerrarmos, o meu desejo, e o desejo eu sei de Deus, porque está me usando para isso, é que você enxergue quem é você. Com toda humildade. Não é para se humilhar. Porque a humilhação perante Deus não é a humilhação humana, de fazer passar vergonha, não. A humilhação para Deus é dependência. Os humildes serão exaltados, mas não é carinha de idiota, não é se vestir mal, não. Deus não está nem aí com nada disso. Mas a humildade de se enxergar. E a humildade de saber que sem a presença, o olhar, a compaixão dele não vier sobre mim hoje e amanhã, e depois da manhã, eu estou perdido. Mas eu sei que eu estou salvo. Por que Ellen White diz, aí eu fecho, aí você vai entender por que Jesus está me usando. Você vai entender agora, vai fechar com chave de ouro. Por que Ellen White diz que nós, ao chegarmos no céu, nós estaremos surpresos? Para pensar. Porque todos ficarão surpresos porque sempre se viram pecadores. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? O pior, o maior pecador de todos, Paulo disse. Eu sou o maior desgraçado de todos eles. Mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. E eu vou me assustar. E Cristo vai dizer assim, vinde, bendito do meu Pai. Porque eu tive sede e deste-me de beber. Tive fome, deste-me de comer. Tive frio e me deste um cobertor. Precisei e me abraçaste.
necessitei e me ouvistes. Aí nós vamos perguntar, os salvos, mas quando eu fiz isso? Sabe por quê? Porque nós saberemos que não foi nós que fizemos. Ao contrário, Senhor, eu guardo a lei, eu estudei a Bíblia, eu jejuei, eu expulsei demônios, eu fiz cura em seu nome. Eu construí igrejas, trouxe 150 pessoas para serem batizadas. Apartai-vos de mim, nunca te conheci. Você fez tudo isso por conta própria. Acorda, em nome de Jesus. Bom sábado e até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz. Tchau.